na rede social. Ele ainda tenta pegar o número dela, mas ela diz que não vai dar o número para ele. Ele fala que está tentando conhecê-la. E como ela fica sem saber o que dizer, ele pergunta se ele não pode conhecê-la. Mas por final ela acaba dizendo que não. Tá bom. Agora ela vai se aproximando do carro e pergunta se é dele. Ele diz que sim e fala que ela tá vendo ele abrir a porta do carro. E em seguida ela pergunta para onde ele vai. E ele fala para ela que ele já estava indo para casa. E como ela pergunta por quê, ele fala que vai para casa porque está fazendo muito frio. E fala que ela não está usando o casaco e pergunta se ela não está sentindo frio. Ela fala para ele que realmente está sentindo um pouco de frio. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e quem sabe fazer alguma coisa. Ela diz que sim e fala que eles podem pensar em alguma coisa. E quando ele pergunta o que ela quer fazer, ela fala que eles podem sair para comer alguma coisa para começar. Então ela acaba decidindo ir com ele. Mas ele pede para ela esperar e fala que ele quer dar uma olhada nela primeiro. Neste quarto vídeo, vamos falar do teste de qualidade. Oh my God! Uau! Mas não demora muito e ele fala que quer ter uma conversa com ela, mas fora do carro. E fala que ele precisa ser honesto com ela. E em seguida ele fala que ela tá passando a impressão que ela é interesseira e pede para ela fechar a porta. Então ele fala que, como ele estava dizendo, ela deu muitas razões para ele pensar que ela é uma interesseira. Ele fala que foi bom conhecê-la e tudo mais, mas ele sabe que ela só voltou por causa do carro dele. Ela fala que tanto faz. Já ele chama ela de interesseira novamente e entra no carro. Você homem aí, você mesmo que está me assistindo aí, você que está tendo problema com o nosso amiguinho aqui de baixo, aqui ó, aquele nosso amiguinho que tá te largando na hora H, não tá fazendo você ter uma ereção bem duradoura. E quando você tem a ereção, logo você já tem a ejaculação precoce, você deixa a mulher na saudade, né? A mulher na tristeza. Então, saiba que a partir de agora, os seus problemas acabaram. Eu tenho um produto aqui, que esse produto vai te ajudar muito. Holanda aborda essa garota e pergunta se está tudo bem com ela. E em seguida ele pergunta o nome dela, mas ela já vai deixando claro que ela tem namorado. Ele fala que isso não significa nada e que ele não está aqui agora. Então ela diz pra ele que o namorado dela é um cara muito perigoso. Moça, Deus é mais. Ele fala que ele também é perigoso e pergunta o nome dela novamente. E finalmente ela fala o nome dela. Então ele pergunta de onde ela é. E ela diz pra ele que ela é dali mesmo. Ele fala que ele é novo na cidade e que está tentando se enturmar. E pergunta se ela gostaria de ir no encontro com ele. Mas ela diz pra ele: tchau, a gente se vê por aí. Ele fala que se ela tivesse ido com ele, ela chegaria mais rápido porque ele poderia levá-la para qualquer lugar. E depois que ela pergunta se o carro é dele, ele fala pra ela: você tá vendo eu abrir a porta do carro, certo? E depois que ela fala que ele não disse que o carro era dele, ele fala que ele não sabia que ele tinha que fazer isso. Ela fala que talvez ela teria dado o número de telefone pra ele. Mas ele fala pra ela que ela acabou de dizer que tinha um namorado. Ela fala que é verdade, mas como ele é novo na cidade, não custaria ela fazer amizade com ele. Ele fala que tentou dizer isso pra ela, mas ela não deu nenhuma oportunidade e continuou andando. E depois que ela diz pra ele que ela teve um dia difícil, ele pergunta pra onde ela estava indo. E ela diz pra ele que estava indo num restaurante almoçar. Ele fala que também estava procurando um lugar para comer e pergunta se ela quer ir com ele. E claro, ela acaba aceitando.
E ela agradece por ele ter abrido a porta e brinca dizendo que ela é uma dama. E ele até entra na brincadeira, mas em seguida fala que ela é uma interesseira. Ela diz pra ele que ela não é uma interesseira. Ele fala que ela não estaria conversando com ele se ela não tivesse visto o tipo de carro que ele tem. E fala que ela acabou de dizer que tem um namorado e pergunta como se chama uma pessoa que faz isso. E fala pra ela que só uma interesseira faz esse tipo de coisa. E fala que tá claro que ela é uma interesseira e pede pra ela sair do carro dele. Ela fala que não tá nem aí pra ele. Então ele fala pra ela que antes dela sair do carro é pra ela dar uma olhada na câmera que está filmando ela. O quê? Não acredito. E depois que ele fala pra ela que ela vai ficar famosa no YouTube, ela fala que tanto faz e pede pra ele abrir a porta. E ele termina dizendo que não dá nem pra acreditar o quanto ela é interesseira. O Nate vai caminhando na direção dessa garota e fala pra ela: "E aí, linda, tudo bem?" Ele fala que o nome dele é Nate e já ela fala que o nome dela é Suzy. Em seguida, ele pergunta pra onde ela vai. E depois que ela fala pra ele que ela está indo para o trabalho, ele fala que não quer incomodar e pede o número dela. E com muita educação, ela pede desculpas e fala que não pode. Então o Nate pergunta se ela tem namorado. E depois que ela diz que sim, o Nate pergunta por que ele fez ela andar a pé. Então ela fala pro Nate que ela mora muito perto. E ele fala que tudo bem e fala pra ela ter uma ótima caminhada. E quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala que o carro é dele e pergunta o que está acontecendo. E ela fala algo mais ou menos parecido com isso. Houve um equívoco pela minha parte. Agradeço a compreensão e lhe peço desculpa. Bom, na verdade agora ela começa a conversa com ele dizendo que achou o carro dele muito bonito. E dessa vez não precisou o Nate fazer muito para conseguir o número dela. Ele pergunta se realmente ela tem namorado e ela acaba confirmando. E como ela tinha dito para o Nate que ela está no horário de almoço, ele pergunta se ela quer almoçar com ele. E ela diz que só não pode demorar e acaba aceitando ir com ele. O Nate fala pra ela que achou ela muito bonita e educada, mas quando ele tentou falar com ela, ela estava com pressa, mas de repente tudo mudou quando ela viu o carro dele. E ela acaba reconhecendo e fala pra ele que é verdade. Então o Nate fala pra ela que nesse caso é melhor ela não demorar já que ela vai a pé. E fala que ele espera não ter tomado muito tempo dela. E quando ele fala pra ela ter uma ótima caminhada, ironizando, ela agradece e fala que ele realmente é muito atencioso. Agradeço a compreensão. Tá bom? Foi um equívoco. Houve um equívoco aí. O Landon se aproxima dessa garota e pergunta como ela vai. E com toda educação, ela responde: O que é que você acha desse desativo? Acho que tu tá engarrafando a parada aí. E como ela nem tchum pra ele. Bom, eu acho que eu não preciso explicar o que é tchum, né? Eu não entendi o que ele falou. Tá, tudo bem. E como ela ignora ele totalmente, ele pergunta se ela pode olhar pra ele. Então ela fala pra ele que está indo para a academia e que está com pressa. Ele fala que tudo bem e diz pra ela que ele é novo na área. Já ela fala pra ele que é um prazer conhecê-lo, mas olhando pro rosto dela não parece que ela tá tendo muito prazer em falar com ele não. E depois de falar que tem namorado, ela continua andando. E ele fala que talvez, se ela quisesse, ele poderia levá-la pra academia. Ela pergunta se realmente o carro é dele. Já ele fala que ela tá vendo a chave do carro na mão dele. Ela fala que ele tá de brincadeira e que esse carro não é dele. E como ela tinha perguntado o que ele faz, ele fala que ele é um empresário e fala pra ela chegar mais perto. E já quando ele pergunta o que ela faz, ela diz pra ele que ela é personal trainer. Ele fala que realmente está precisando de alguém pra ajudar no treino dele. Ele fala que ela estava agindo como se não quisesse falar com ele, mas ela fala que estava com pressa e que só está tentando chegar na academia. E quando ele pergunta se ela prefere conversar no carro, ela diz que sim.
E dentro do carro ele já vai dizendo que ele tá achando que ela é uma interesseira. E quando ela fala que não é interesseira, ele fala que antes de ver o carro ela mal queria olhar na cara dele. Ele fala que isso é um fato que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela pede para ele ir com calma e relaxar. Ele fala que não tem como relaxar porque ela é uma interesseira. Ela fala novamente que ela não é uma interesseira e que só gostou do carro dele. Já ele acaba perdendo a paciência e pede para ela sair do carro dele. Relaxa. E não adianta ficar nervosinha. Já começamos esse vídeo no momento em que ele aborda essa garota e pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem e pergunta como ele está. Ele fala que está tudo bem com ele e pergunta se ela é dali mesmo de Los Angeles. E depois que ela diz que sim, ele pergunta o que eles dois vão fazer hoje à noite. Tem que ter intimidade, não é assim pedindo. Tá achando que a gente é copo descartável agora? Ela diz que não e fala pra ele que ela já tem planos pra hoje. Ele fala que ela pode desmarcar o compromisso e sair com ele. E depois que ela fala pra ele que ela não pode desmarcar o compromisso, ele fala que deve ser porque ela acha que ele não vale a pena. Ela fala que não é por isso. Então ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala pra ele que não sabe se ainda dá pra chamar isso de namoro. E mesmo parecendo que o namoro dela não está indo bem, ainda assim ele não consegue fazê-la mudar de ideia. Mas agora ela se aproxima e fala que o carro dele é muito bonito. Já ele fala pra ela que a única coisa linda de verdade aqui é ela. Ele fala que se ela estava esperando o namorado dela, pelo visto ele não apareceu. Ela fala que não sabe o que aconteceu e que já tem muito tempo que ela tá ali esperando. Então ele pergunta pra ela se ela gostaria de sair pra comer alguma coisa. E depois que ela fala pra ele que realmente está com fome, ele pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que pra ela não precisa ser nada sofisticado, pode ser algo simples. Então ele fala pra ela o que ela acha deles saírem pra comer e beber alguma coisa e quem sabe depois eles podem ir pra casa dele. E ela acaba aceitando a proposta dele. Mas como na vida nem tudo é perfeito, o suposto tio dele aparece perguntando pra onde ele pensa que vai. E ele já chega dizendo que está esperando há 2 horas e pede pra ele passar a chave do carro dele. Ele fala que o que ele pediu foi pra ele lavar o carro dele e trazer o carro de volta e pergunta qual é o problema dele. Mano, tem demência? Ele fala que acabou se perdendo um pouco no tempo conversando com ela. Já o tio dele pergunta pra ele se ele está tentando sair com essa garota no carro dele. E em seguida fala que não vai aceitar as desculpas dele e pede a chave do carro dele. Já ela fala pra ele que ele mentiu pra ela. Ele fala que o tio dele tá exagerando e pergunta pra onde ela vai. E antes de ir atrás dela, ele fala pro tio dele: "Caramba, tio, me atrapalhou aqui, hein?" Ele pede desculpas e fala pra ela esperar. E diz também que eles ainda podem ter uma chance e que ele vai pedir um Uber. Ela fala que ele tá quebrado e que mentiu pra ela. Ele pede pra ela esperar novamente, mas como ela não espera, ele fala que ela é uma interesseira. E em seguida fala também que é por isso que o namorado dela tá deixando ela.